Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e hoje nós teremos mais uma aula de ciências. Nossa aula de hoje nós teremos o tema A evolução dos processos sexuados nas plantas. Para que a gente estude sobre esse tema, o que eu fiz? Eu fiz um pequeno resumo das páginas 16 e 17 do nosso livro, que vocês podem inclusive até acompanhar aí com o livro de vocês, tá? Eu espero que todos já tenham ido buscar o livro na escola, para que a gente acompanhe então essa aula. Nós vamos ver então o resumo desse conteúdo, certo, pessoal? Espero que essa videoaula, esse resumo, ele possa contribuir para que vocês entendam um pouco melhor sobre o conteúdo, tá? Vamos então dar início. Botânica. O que é a botânica? Do grego botani, que quer dizer planta, a botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas. A diversidade das plantas ela é muito grande e ela inclui as algas vermelhas, as verdes, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E nós iremos estudar sobre cada uma dessas espécies, tá, pessoal? As algas vermelhas e as verdes, elas vivem principalmente em ambientes aquáticos. O surgimento e a expansão das plantas no ambiente terrestre possibilitaram a expansão dos animais nesse ambiente. Por quê? Porque as plantas elas são grande fonte de alimentos para os animais. Então, essa expansão das plantas no ambiente terrestre facilitou também a sobrevivência dos animais, tá? As plantas terrestres derivaram de um grupo ancestral comum ao das algas verdes, surgindo as seguintes características, ou seja, as plantas terrestres surgiram das algas verdes, porém elas vieram com características diferenciadas. Quais são elas? Camada de células estéreis envolvendo e protegendo o gametângio, ou seja, é uma camada de células para proteger os gametângios e facilitar essa reprodução, e a retenção do zigoto e estágios iniciais do embrião no gametângio feminino, ou seja, dentro do gametângio feminino, o zigoto e os estágios iniciais do embrião é que acontecem, tá? Então, esse gametângio feminino, ele protege esses estágios iniciais do embrião e também o zigoto. São características das plantas terrestres que as plantas aquáticas não têm, tá, pessoal? Vamos ver cada uma agora dessas espécies de plantas. As briófitas. Essa planta terrestre apresenta as seguintes características de sua transição. Ocorrem preferencialmente em ambientes úmidos. Dependem da água para a reprodução sexuada. E os gametas masculinos são flagelados. Essas características, elas herdam da sua transição, ou seja, de lá das águas, porque as plantas terrestres são uma evolução, não é isso? Uma transição das plantas aquáticas para as plantas terrestres. Então, ela herda essas características, que ocorrer principalmente em ambientes úmidos, ter a reprodução sexuada, dependendo da água para isso, e ter os gametas masculinos flagelados. Mas o que são esses flagelos, não é? Desses gametas masculinos. Os flagelos, eles são estruturas que promovem o deslocamento das células por meio do líquido. Assim, essas plantas, elas dependem da água para a fecundação. Nesse caso, as gotas de orvalho ou de chuva é que realizam o processo de levar os gametas masculinos até os gametas femininos, para que assim possa ocorrer a fecundação. Então, as briófitas, elas herdaram ainda aí essas características de lá das plantas aquáticas, que é depender das águas para que haja a sua fecundação, fazendo esse transporte dos gametas masculinos até os gametas femininos. As pteridófitas e as gimnospermas. As pteridófitas, assim como as briófitas, também possuem gametas flagelados dependendo da água para a reprodução sexuada. Já as gimnospermas foram as primeiras plantas independentes da água para a reprodução. Isso devido ao surgimento de grãos de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes. Suas estruturas de reprodução sexuada são bem evidentes e chamadas de estróbilos. Então, já as pteridófitas, ela possui as mesmas características das briófitas. No entanto,
As gimnospermas, elas já vêm um pouco mais diferente. Elas vêm aí acrescidas de grãos de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes, na sua estrutura. Quantas funções, pessoal? Os grãos de pólen, ele tem a função de abrigar a estrutura formadora dos gametas masculinos, que também são chamados de células espermáticas. Na época da reprodução, esses grãos de pólen eles são liberados e transportados pelo vento até as estruturas reprodutoras femininas. O óvulo ele é uma estrutura que abriga os gametas femininos, que são chamados também de oosfera. Chegando ao óvulo, o grão de pólen germina, formando o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino, havendo a fecundação, que transforma o óvulo em semente, tá, pessoal? E qual que é a importância e a contribuição das sementes para as plantas? Então, o surgimento da semente contribuiu para aumentar a sobrevivência do embrião e facilitar a dispersão da espécie, possibilitando essas plantas ocuparem mais amplamente o espaço terrestre. As angiospermas. Assim como nas gimnospermas, as angiospermas também apresentam grão de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes. No entanto, nessa linhagem surgiram outras estruturas de proteção do óvulo e da semente, os ovários e os frutos. Após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes e os ovários formam os frutos que dão maior proteção à semente, possibilitando a dispersão. Certo, pessoal? Então, aqui nós tivemos as características de cada uma dessas espécies de plantas terrestres. Agora, a tarefa, eu peço para vocês que escrevam no caderno de vocês um resumo sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, falando sobre as principais características de cada uma. Boa sorte para vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá, pessoal? Tchau, tchau!